Dia. Hoje estamos aqui para estudar o livro de Oséias, especificamente o capítulo 5, para quem quiser acompanhar a leitura. Trata da repreensão contra sacerdotes e príncipes. Ou seja, o povo lá, a narração de Oséias, segundo o profeta Oséias, estava num momento de corrupção geral, com adoração de Baal, tinha as chamadas prostitutas cultuais também. Então era um desvio de Deus muito grande, uma idolatria muito grande por Deus, por esses falsos deuses, esses deuses pagãos cananeus que estavam ocupando o lugar de Yahvé. E isso Deus estava orientando eles e estava falando com eles por meio de profetas, e o profeta Oséias foi um deles. Mas Deus não estava somente irado com o povo que ia oferecer sacrifícios a Baal, deus das fertilidades, deus cananeu, lá nos altos de Baal, que eram locais elevados. Geralmente os altares de Baal eram locais elevados, cercados por árvores frondosas. E daí haviam as prostitutas cultuais no templo. E era toda uma cerimônia que era feita para esses falsos deuses, esses deuses que não existiam, que eram ídolos de nações pagãs, e que o povo de Israel e de Judá estava comprometido com eles, estava completamente desviado de Yahvé. E esses alertas foram frequentes no Antigo Testamento. Hoje vamos falar sobre o sacerdote e os príncipes, lá do capítulo 5 de Oséias. Deus ele faz uma advertência especial aos sacerdotes aqui, no capítulo 5. Porque esses sacerdotes, em vez de orientar o povo, trazer eles ao encontro do Deus verdadeiro, de Yahvé, esses sacerdotes eles estavam concordando com a população. Eles estavam imersos naquela cultura corrompida, de adoração aos deuses pagãos, aos deuses cananeus, amorreus, heteus, jebuseus. No caso aqui está falando especificamente de Oséias de Baal, né? Então, vamos ler o capítulo 5. Ouvi isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos à casa do rei, porque este juízo é contra vós outros, visto que fosse um laço em Mispa, e a rede estendida em Tabor. Na prática de excesso vos aprofundastes, mas castigarei a todos eles. Conheço a Efraim e Israel não me está oculto, porque agora se tem prostituído a Efraim e Israel está contaminado. E essa prostituição que ele fala aqui, que os sacerdotes estão se aprofundando em excessos, que Deus promete castigar, e aí que você vê o sofrimento humano. É por isso que na história nós temos essa descrição do juízo de Deus. Não é que seja um Deus iníquo, não é que seja um Deus vingador, não é nada disso. É que o povo de Israel, o povo de Judá, o povo escolhido, que era para ser a nação santa, escolhida por Deus, esse povo só buscava o Senhor quando ele precisava do auxílio, quando ele precisava do socorro. Porque em tempos de prosperidade, em tempos de paz, o que acontecia era eles aprofundar nesses excessos, que na idolatria. Ele tomava para si deuses pagãos, especificamente aqui está falando de Baal, e passava a oferecer sacrifícios. E inclusive tinham templos para Baal com as chamadas prostitutas cultuais, que eram partes da cerimônia. Eles faziam a cerimônia a esse Deus que chamavam, falso Deus, que eles chamavam de Deus da fertilidade. Eles não agradeciam a Yahvé, eles não reconheciam Yahvé. Yahvé estava esquecido. Inclusive, tinha, como eu já falei, sacrifício de crianças para o deus Moloque, que é um outro deus também, para Baal também. Então, a ponto de o Senhor chamar várias vezes a atenção deles por meio de profeta. E Oséias aqui está falando que é a situação gravíssima dos sacerdotes, porque os sacerdotes estão se aprofundando nesses excessos, nessas coisas erradas. Efraim e Israel estão se aprofundando na idolatria. E Deus promete o juízo dele. Não é simplesmente castigo, é juízo, é justiça de Deus.
É quando Deus, digamos assim, coloca eles à prova em situações, por exemplo, os cativeiros que eles passaram, o cativeiro babilônico, o cativeiro assírio. Então, essas situações foram causadas justamente pela desobediência, pelo pecado. Deus não quer um povo comprometido no pecado, que nem as nações estrangeiras, porque ele já tirou esse povo do meio das nações estrangeiras para dar uma terra prometida, justamente para ele não se contaminar, porque eles estavam se contaminando com os ídolos do Egito, quando estavam lá de escravo, trabalhando como escravo, sofrendo, eles estavam no meio daquela idolatria. E Deus quis tirar eles do meio daquela idolatria e dar uma terra para eles. Porém, quando eles começaram a conquistar território, eles iam se miscigenando. Muitas vezes eles casavam, formavam famílias com mulheres e com homens estrangeiros e traziam aquela cultura da adoração, da idolatria a falsos deuses, traziam para dentro de Israel, traziam para dentro de Judá. Ao ponto que Israel tinha cidades, Dan e Betel, em que adoravam um bezerro de ouro. É o que aconteceu lá quando Moisés desceu do monte, estavam adorando, fizeram um bezerro de ouro e passaram a adorar. E depois, quando eles se estabeleceram, a divisão entre os dois reinos, o reino de Israel e Judá, Israel tinha templos fixados em duas cidades que adoravam justamente bezerro de ouro. Então, por isso que eles sofreram nas mãos das nações estrangeiras. É por isso que o pecado causa dor e sofrimento, causa morte. O pecado causa morte espiritual, porque o pecado, ele afasta você de Deus. Ele não deixa você experimentar e conhecer as bênçãos do Senhor. Ele não deixa. Você não tem oportunidade disso. Não vai ter uma vida de pecados. Então aqui, Israel e Efraim foram advertidos. E os sacerdotes, principalmente, porque os sacerdotes deveriam trazer ele para Yahvé. Os sacerdotes deveriam resistir a essa colonização das nações estrangeiras por meio dos seus deuses, deveriam resistir e mostrar o Deus, mas não, estavam se corrompendo. Estavam se corrompendo e estavam adorando também os falsos deuses, os deuses pagãos. Então ele deu uma chamada aqui justamente para os sacerdotes. E está dizendo que estes irão com os seus rebanhos, seu gado, à procura do Senhor, porém não acharão. O Senhor se retirou deles. O Senhor já não está mais no meio deles. O Senhor já não faz parte. O que eles vão receber a partir de agora? Porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá, e eu mesmo o despedaçarei, e ir-me-ei embora, arrebatá-los-ei, e não haverá quem os livre. É esse a promessa de Deus para Efraim e para Judá, que justamente estavam imersos na idolatria, chafurdando-se na idolatria, que viraram as costas para Deus. Mas Deus dá uma oportunidade, assim como nos dá hoje. Nos dias de hoje não mudou. A nossa geração está repetindo o que a geração daquele tempo fazia. Então a Bíblia, na verdade, o Antigo e o Novo Testamento é uma continuação. Ela narra uma continuação, uma sucessão histórica. O que se faz hoje se fazia lá na época. Então, quando você lê as páginas das Escrituras, você vê um livro atualizado, muito atual. Muito atual. Porque os defeitos da personalidade humana, o comportamento humano, em termos de comportamento humano, é o mesmo. Se você pegar o livro de Gênesis, que foi escrito milhares de anos antes de Cristo, o comportamento descrito que a gente já estudou aqui é o mesmo que se tem hoje. Então a personalidade é a mesma, não mudou. Só mudou o invólucro, só mudou a aparência, a tecnologia. Esses aspectos exteriores evoluiu, claro, em termos de comodidade, de facilidade. Agora, o homem considerado como ser que tem uma personalidade, essa personalidade é a mesma. Ela é pecaminosa, degenerada da época de Adão. Então, para isso, você tem que se esforçar para se converter. Abandonar o pecado, mas tem que assumir Deus como razão da sua vida. Por que você vive hoje? Eu vivo justamente para Deus, para satisfazer a vontade dele.
para satisfazer não a minha vontade. Porque daí você vai ter motivação para se arrepender dos teus pecados, não pecar mais e aceitar que Deus tem a salvação para a sua vida. Deus tem, só Ele tem capacidade de dar sentido na sua vida. Se você não sabe o sentido da sua vida, o sentido está em Deus. Você vive em razão dele, para ele. Esse é o sentido. Se tirar ele, você perde o sentido. Nada vai dar sentido na sua vida, a não ser Deus. Portanto, ore a Deus e entregue a tua vida nos caminhos do Senhor.